Paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus, e estamos aqui nessa manhã para louvarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor. Salmo 149. Cantem ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exaltem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. Exaltem de glória os santos, o seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para manter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para exercer contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Cantem ao Senhor um cântico novo. É manhã de louvor, é manhã de adoração. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar a Ele um cântico novo, porque Ele é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra e de toda a nossa glória. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, essa manhã gloriosa que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui na Tua casa, para que estivéssemos na Tua presença, para que estivéssemos Te louvando, Te adorando, Te glorificando, exaltando o Teu santo e eterno nome, Pai. Eu lhe peço, Senhor, que nesse dia o Senhor receba todo o nosso louvor, o Senhor receba toda a nossa adoração, o Senhor receba toda a nossa gratidão. Nós vamos louvar a Ti, nós vamos cantar a Ti, nós vamos engrandecer o Teu nome, nós vamos louvar o Teu nome, nós vamos agradecer por tudo que tem feito na nossa vida, nós vamos Te honrar com os nossos lábios, nós vamos Te honrar com o nosso louvor. Então receba, meu Deus, receba, meu Pai, receba o nosso culto nessa manhã, receba, Senhor, a nossa adoração, e que o Espírito Santo esteja neste lugar, que o Espírito Santo esteja presente, que o Espírito Santo esteja na nossa vida, que o Espírito Santo possa nos impulsionar, que o Espírito Santo possa nos inspirar, que o Espírito Santo possa nos entusiasmar para louvarmos o Teu santo e eterno nome. Fica conosco, meu Deus, fica conosco, meu Pai, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Agora vamos todos juntos louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Que bom que você veio aqui nesta manhã de Páscoa, nessa manhã de ressurreição, onde se comemora no mundo cristão todo esse ponto ligado à fé cristã. Nessa manhã nós não vamos ter a separação das crianças e também dos adolescentes. Nós vamos ter todo mundo aqui no templo e nós vamos ter um musical de Páscoa. E então nós vamos fazer essa mudança. Já conversamos com o pessoal do departamento infantil e também conversamos com a liderança do Free Generation para que isso pudesse
acontecer. Então eu gostaria de convidar você inicialmente para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeiro Coríntios, capítulo de número 15. Quero ler, coloca para mim na NVT, essa tradução. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, que ela tem uma colocação bem interessante. Abra sua Bíblia, coloque-se de pé, vamos fazer essa leitura. Vamos ler inicialmente a partir do verso de número 1 ao verso de número 4. Primeiro Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 4. Diz assim o verso 1. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês receberam e nelas permaneceram firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Amém? Obrigado, irmãos, podeis vos assentar. Queridas, essa semana, ela é chamada de Semana Santa em todo o mundo. A primeira coisa que eu quero perguntar para os irmãos, dentre tantas outras perguntas, é: isso é bíblico? Existe uma Semana Santa? Então, veja só, essa questão de Semana Santa, ela é uma tradição religiosa, ela não é bíblico. A igreja, ela começou a comemorar isso depois de muitos anos de existência da igreja. Qual que é a fundamentação que considerou e chamou essa semana de uma Semana Santa? É porque no domingo que antecedeu a ressurreição de Cristo, foi aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entrou montado num jumentinho, e as pessoas o saudavam com palmas ali, um modo de aclamar e bem dizer o nome dele. Ele foi para Jerusalém nesses moldes. Na segunda-feira ele vai no templo e confronta aquele grupo de pessoas que ali estavam, vira a mesa daqueles cambistas. Então, isso aconteceu ali logo numa segunda-feira. Na terça-feira, quando você olha o contexto bíblico, ele encontra com autoridades religiosas e aí eles querem prender, é aquele conflito inicial. Na quinta-feira, Jesus faz a ceia e prepara aquele momento. Naquela quinta-feira, ele lava o pé dos apóstolos e depois, quando ele sai dali, ele vai para o monte para orar e ele é preso. E na sexta-feira ele é ali julgado e já é condenado à morte e já foi crucificado. No domingo, então, é o domingo da ressurreição e o que acontece, toda essa história que nós conhecemos. Então, em função dessa semana que houve tantos pontos ali, com o passar dos anos, a igreja católica, a tradição católica, ela pegou a ideia da Semana Santa. Então, isso é considerado ali uma Semana Santa. Então, quando você olha para todo esse contexto, há muita coisa que é uma tradição, que virou uma cultura. Por exemplo, se fala assim nesse período da quaresma. O que é a quaresma?
Então a quaresma começa com o carnaval, onde há uma festa de comemoração e fala como que se fosse de um momento de escárnio e de afronta. E depois as pessoas que se dão a isso, eles entram na quaresma, aí entram num período de penitência, de pagamento de promessa, de quebrantamento. Quando entram na Semana Santa, eles param de comer carne, entendeu? Então tudo isso é uma tradição religiosa, isso aí não é um contexto bíblico, né? Então, ligado a essa semana chamada Santa, aí existe a procissão, existe a abstinência de comer carne, é a hora de comer bacalhau, é a hora que entra em prática os coelhinhos da Páscoa e seus ovos, percebe? Tudo isso é mera tradição. Então, o que eu quero que você saiba? O que eu quero que você saiba que é bíblico e que é verdade? Então, uma pergunta que você precisa responder: o que é paixão de Cristo? Paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Todo o sofrimento que Cristo teve até a morte. Isso é chamado de paixão de Cristo. Outra coisa, o que nós comemoramos na Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Percebe? Essas coisas são básicas, essas coisas são bíblicas, e são essas coisas que nós precisamos ter como uma mente clara e fértil para as coisas espirituais. Então, qual que é a importância de você crer na ressurreição de Jesus Cristo? Qual que é a importância? Que diferença isso faz? Como isso traz implicação na sua vida? O que isso muda na vida de um crente? Né? Então, é isso que eu quero responder e falar aos irmãos antes de nós entrarmos aqui nesse musical de Páscoa. A ressurreição de Cristo, ela é absolutamente essencial para um cristão. Percebe? Ela é fundamental para tudo aquilo que você crê. Tudo aquilo que você constrói no seu cabedal de fé, ligado a Cristo, ligado à salvação, à vida eterna, à esperança. Isso é algo fundamental. Importa para nós, irmãos, não apenas que Jesus tenha morrido pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que nos substituiu na cruz. Mas é importante que ele tenha sido morto, mas que ressuscitou. Percebe que a Páscoa que nós comemoramos como a ressurreição de Cristo é o diferencial de quando você fala em qualquer religião, sobre a vida de qualquer profeta que veio a essa terra construir uma história, porque todos eles morreram. Qual é a diferença de Cristo em relação a todos eles? É que Cristo ressuscitou. Percebe a diferença? Então, isso é o ponto auge do cristianismo. Então, aprenda uma coisa: não há nenhum evento na história, em qualquer parte das galáxias, que seja mais importante daquilo que Paulo está falando aqui. Nesse capítulo 15, especialmente no verso 3 e no verso 4. O que ele está dizendo? Eu lhes transmiti o que era mais importante. Está vendo? Paulo está falando aquilo que era o mais importante e o que também me foi transmitido. O que é o mais importante? Cristo morreu por nossos pecados. Então, como é que você lida com a questão da morte de Cristo com seus pecados? Aí entra as Escrituras. É tudo aquilo que você é ensinado, instruído, toda a teologia, toda a doutrina da salvação, a soteriologia. Então é tudo isso que a Bíblia ensina, está vendo? O texto aqui, Paulo está dizendo que não é uma história inventada, que não foi alguém que criou essa ideia
de que Jesus morreu para perdoar pecados e você não tem mais pecado por causa da morte dele. Então ele está falando, como dizem as Escrituras. Toda a fundamentação ligada a isso está na Escritura. Olha o verso 4. Ele fala, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então ele também não é uma história inventada a respeito da ressurreição, da vida dele. As Escrituras relatam, fundamentam toda essa verdade. E isso é extremamente importante. Então, irmãos, afirmar a ressurreição corporal de Jesus, ou crer que Jesus ressuscitou no corpo, dentre os mortos, é essencial para você. Percebe? Isso é fundamental para mim, para você, porque isso solidifica a nossa fé, traz convicção para a nossa vida, para a gente saber em quem a gente está crendo, o que a gente tem, num Deus vivo. Por isso que a Bíblia fala que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aleluias. Então, não sou simplesmente eu que estou dizendo isso aqui, eu estou pegando uma fundamentação bíblica. Paulo fala isso, Romanos capítulo de número 10, o verso de número 9. Paulo, ele diz assim, se você declara com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Está percebendo que aqui começa o processo da salvação? Você precisa confessar e você precisa crer. Confessar o quê? Crer em quê? Então ele está mostrando aqui essa verdade. Lá em Atos 16, capítulo 16, verso 31, registra aquele momento em que Paulo e Silas estavam na prisão e que as cadeias se quebraram, as portas foram abertas e o carcereiro queria se matar e Paulo diz, não se mate, nós estamos aqui. Então ele pergunta para Paulo, o que devo fazer? Então Paulo responde, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Mas quando Paulo afirma, creia no Senhor Jesus, eles não quiseram dizer, creia no homem morto. Percebe? Quando eles falam, creia no Jesus, Jesus aqui não era o homem morto que ele estava falando. Quando eles estão falando, creia no Senhor Jesus, com eles feito, eles afirmaram que Jesus é o Senhor, e Ele é Senhor porque está vivo. Percebe? A coisa mais sem sentido é dizer, crê em alguém que morreu. Aí você vai crer apenas numa filosofia de vida, nos escritos, como muitos escreveram e deixaram as coisas escritas. Então, ele está mostrando aqui uma verdade que nós temos nesse contexto da ressurreição. Ele se tornou o Deus vivo. Ninguém pode ler as cartas de Paulo e pensar que Jesus Cristo é o Senhor, mas apodreceu na sepultura. Ele é o Senhor, mas morreu, tadinho dele, ficou por isso mesmo, acabou. Percebe? Ninguém pode pensar nisso. Você vê que Jesus mesmo afirmou lá em João 11, no verso de número 25, quando ele está falando da ressurreição de Lázaro. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, viverá mesmo depois de morrer. Então ele está mostrando isso. Você não pode ser um cristão se você crê apenas em um ser humano que foi Senhor, mas que agora está morto. Então essa não é a fundamentação do cristianismo. Essa não é a base do cristianismo. O cristianismo é que nós temos um Senhor e Ele está vivo. Não só por aquilo que ele escreveu ou por aquilo que ele fez, mas aquilo que ele é. Ele venceu a morte, vive para sempre. Isso é Páscoa, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Jesus é o Senhor porque ressuscitou dos mortos no próprio corpo e agora ele vive. É por isso que Jesus é o Senhor, é porque ele vive.
Paulo atestou que Jesus é Senhor porque ele ressuscitou dos mortos. E ele escreve isso a Romanos de um modo muito interessante. Lá em Romanos, no capítulo 1, os versos 2 e 4, diz uma coisa assim: que Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Percebe Paulo registrando como é que foi a história? Olha o verso de número 3, ele diz: ela se refere a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Percebe a ressurreição? Percebe a Páscoa? As verdades que revelam que estão embutidas? Percebe? Não deixa os ovos de chocolate cegar os seus olhos com relação à Páscoa. Percebe? Se você não deu, se você não ganhou, ou se você não comeu ovos de chocolate, não tem nada a ver com a Páscoa. Percebe? Não tem nada a ver com a Páscoa. Então essa aqui, irmãos, era a confissão da igreja primitiva. Cristo é o Senhor. Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, como diz as Escrituras. É por isso que ele é Senhor. Então as evidências para a ressurreição de que Cristo é o Senhor é que não faltam. O que muitas das vezes falta é coração dispostos a crer, a obedecer. Percebe? Aplicar isso nas suas vidas. Então, qual que é o propósito? Qual que é o propósito da ressurreição de Jesus? Esse é o tema da pregação que ele está nas redes sociais. Qual é o propósito da ressurreição de Jesus Cristo? Por que esse fato histórico importa tanto para os cristãos? Porque a ressurreição corporal de Jesus é fundamental para a nossa fé. Então, há várias razões pelas quais a Páscoa, que é a ressurreição, é tão importante, até mais importante do que o Natal. Porque o Natal é o nascimento. Todos nasceram. A paixão é o sofrimento e morte. Todos sofrem e morrem nessa terra. Mas a Páscoa, que é a ressurreição, é só um. Aleluia. É só Ele, glória a Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer: Jesus, é por causa do Senhor vivo que eu estou aqui. É por causa do Senhor vivo que eu fui perdoado dos meus pecados. É por causa do Senhor que eu tenho certeza da salvação, da vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, queridos, a gente precisa ter essa certeza. Então, a ressurreição de Cristo, ela está intimamente ligada à sua morte. Eu vou mostrar dois textos que são bem evidentes nessa parte. O primeiro deles é Romanos 4, verso 25. Ali diz que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Percebe? Consegue entender o que Paulo está narrando? Por que ele morreu? Por causa dos nossos pecados. Havia um pagamento embutido nessa morte. Não era uma morte de inveja, não era uma morte de perseguição, não era uma morte de liderança religiosa. Percebe? Não é a questão, não era isso. É porque de fato ele veio para isso. Havia um pecado, o homem havia pecado e o homem havia sido morto espiritualmente. O homem estava separado de Deus e Jesus veio para nos comprar para Deus. E para comprar para Deus, ele tinha que pagar pelos pecados que a humanidade cometeu. Então ele cumpriu isso. Quando ele levou sobre si e derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados. Então ele está falando que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Sabe o que isso significa? Que a ressurreição foi ato soberano de Deus para enaltecer todo o universo
o triunfo da morte de Cristo. E não apenas isso, a ressurreição de Cristo ativou o poder do Evangelho. Percebe? Ativou o poder da cruz, aleluias. Agora, como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Você vê que a morte de Cristo, ela completou com sucesso a obra fundamental da nossa justificação. O justo morreu no lugar dos injustos. O santo morreu no lugar do pecador. Cristo substituiu na cruz todo aquele que nele crê. Percebe? Quando você pensa Cristo na cruz, ele está lá por causa de pecados. De pecados de quem? Então, toda vez que alguém crê em Cristo, ele vai para a cruz, para que os seus pecados sejam tirados em Cristo. Por isso que na cruz, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados e nós somos feitos nova criatura. Se alguém está em Cristo, essa nova é a criatura. As coisas velhas passaram, é vida nova. Então ninguém seria salvo sem que Deus declarasse justo o pecador diante do seu trono de santidade, de justiça, percebe? Deus não ia dizer simplesmente, eu fui com a sua cara, tá, te perdoo. Você não fez mais isso, não, te perdoo. Não, havia um fundamento, alguém tinha que pagar isso. Então Jesus, ele veio para isso, para que isso se tornasse uma verdade. É desse modo que Romanos 4:25 atesta que a morte de Cristo assegurou tão completamente e com tanto sucesso a justificação do pecador, que Deus colocou em seu onipotente selo de aprovação sobre ela, ressuscitando Jesus dos mortos. Toda vez que você falar de salvação, você tem que pensar na ressurreição de Cristo, aquilo que ele fez. Isso é a Páscoa, percebe? Isso é o sentido que nós temos naquilo que a Bíblia fala no verdadeiro contexto de Páscoa. Então a ressurreição corporal de Cristo garantiu o sucesso salvador da morte sangrenta de Jesus. É isso que Romanos 4, verso 25 está dizendo. Outra coisa, outro texto, que é 1 Coríntios, capítulo de número 15, agora dos versos 14 ao verso 18. Aqui também fala nesse contexto, e o verso 14, ele começa falando uma coisa muito interessante, que se Cristo, ele não ressuscitou, percebe aqui o que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma análise da ressurreição. Ele está falando o seguinte, olha, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. A fé que vocês têm também é inútil. Espera aí, quantas pessoas hoje pregam uma religião onde o seu profeta não ressuscitou? Qual que é a diferença? Então, Paulo está falando aqui da inutilidade da fé ou da pregação, baseado num raciocínio que ele está desenvolvendo. Olha o verso 15, ele fala, então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Olha o verso 16, e se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Por que ele está falando isso? Porque a ressurreição é justamente a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte e a vitória sobre o pecado. Aí o verso 18, Paulo então confirma, nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Então, olha só, olha aqui o verso 17, ele fala, e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. O que ele está falando aqui de uma fé inútil? Ele está falando de uma fé privada de força, de verdade, percebe, de resultado. Porque a sua oração, ela é apenas um ato religioso, ela não tem nenhuma influência. É como que se a oração
a um Deus morto fosse apenas pensamento positivo. Percebe? Fosse palavras que ia motivar um contexto de fé, mas no caso que ele está falando aqui, vai muito além. Percebe? Então aqui fala do propósito da morte de Jesus. Ele morreu para remover a culpa do pecado humano, que são os nossos pecados. E Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, os pecados não foram perdoados. Isso quer dizer que, como é que nós poderíamos ter pecados perdoados? É por isso que quem não entende esse mistério da palavra de Deus, ele acha que ele tem que pagar pelos pecados dele. É por isso que você vê alguém colocando uma cruz nas costas e diz: eu preciso pagar pelos meus pecados. É por isso que se vê alguém fazendo penitência, joelhando em milho, subindo escada de joelho. Eu preciso fazer alguma coisa difícil, de sofrimento. Eu tenho que sofrer para me pagar os meus pecados. Ou eu tenho que fazer caridade, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que ajudar pobres. Percebe? Onde é que muitas pessoas vivem numa escuridão espiritual sem entender essa verdade, que é uma verdade bíblica. Então, olha o verso 18. Paulo fala que no caso de Jesus não ter ressuscitado, ele está falando que todos os que adormeceram crendo em Cristo também estariam perdidos. Em outras palavras, a pregação do evangelho da cruz feita por Paulo, a fé dos crentes seriam inúteis, vazias, privadas de força, um verdadeiro fracasso. Se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que se pregava no evangelho ia pelo ralo, perderia a sua força, perderia o seu sentido. Então, Paulo ele está aqui defendendo uma verdade a respeito da ressurreição de Cristo. Olha o verso de número 20 agora. Paulo ele fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos. Percebe? Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que morreram, adormeceram. Então aqui Paulo ele está concluindo como uma base bem sólida que de fato Cristo ressuscitou. Então a ressurreição aqui é vista por Paulo como uma grande colheita. Ela faz parte das primícias, foi o primeiro estágio da ressurreição. E mostra também que acontecerá na vida dos fiéis. Todos nós vamos ressuscitar para uma vida eterna. Aleluia. Mas enquanto a vida eterna não acontece, nós que aceitamos a Cristo, que passamos a ser a nossa nova criatura, como é que nós ficamos aqui nessa terra? Como é que essa verdade ela se manifesta na nossa vida? Então olha Romanos, capítulo de número 6, os versos de número 5 ao verso de número 11. Paulo fala assim: uma vez que a nossa união com Ele, com Cristo, se assemelhou à sua morte, também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos, dele, do pecado, deixássemos de ser escravos. Olha o verso 7, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Percebe que ele está falando que você não foi liberto do pecado. O pecado, ele de perto te assedia. O pecado está aí, buscando quem possa tragar. Mas ele está falando da força do pecado, do poder do pecado, da influência dele. Que você pode vencer, que você pode fugir. Percebe que você pode não ser tragado por ele, dominado por ele. Olha o verso de número 8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É importante você entender isso, porque às vezes a gente joga esse texto só para o futuro. Mas nós estamos vivendo com ele aqui. Olha o verso de número 9. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Está percebendo a morte de Jesus? Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para
quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive para a glória de Deus. Verso de número 8. Da mesma forma, igual a Cristo, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Oh, aleluia! Percebe a grande arma maligna para a época da Páscoa, foco de todo mundo dessa verdade. Porque as pessoas estão comendo ovos de Páscoa anos após anos e continuando nos seus pecados. Percebe? Não há mudança, não há entendimento do plano espiritual de Deus para essa verdade. Então essa é a grande arma de Satanás, camuflar o entendimento espiritual das pessoas. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso de número... 2 Coríntios 4, verso de número... 4, verso de número 4, fala assim que o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebe? O mundo está comemorando a Páscoa, ovo de Páscoa, coelhinho, é festa. Percebe? O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Você está aqui nessa manhã e você pode levantar a mão e dizer assim: Senhor, eu agradeço porque o Senhor abriu os meus olhos. Eu não estou cego espiritualmente, eu posso enxergar essa verdade. Ela é verdade na minha vida, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo não só venceu a morte, mas venceu também o pecado, mas venceu também o poder do pecado, aleluias. Por isso que a gente pode viver vida nova. Então, quando Paulo fala isso, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, o que eu quero que você entenda aqui? Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Olha o que ele está dizendo aqui, nessa tradução. Ele fala assim, que a velha vida acabou. Percebe? Quando ele está falando da velha vida, é a velha vida da natureza, dominada pelo pecado, onde você estava preso nos seus vícios, quando você estava amarrado para as coisas espirituais, quando você estava cego espiritualmente. Ele está falando que Cristo abriu os nossos olhos, iluminou. Nós somos tirados das trevas para a luz. A velha vida acabou. É uma nova vida, teve início, aleluias. Começou de novo, zerou os nossos pecados. É isso que o texto aqui ele está falando. Então a ressurreição de Cristo ela é fundamental, porque ela ativa o poder do Evangelho. Em quem? Hein? Ativa o poder do Evangelho, mas em quem? Em quem crê. Percebe? Não adianta você pregar para os outros, mas você não crê. Então ele vai ativar o poder do Evangelho primeiramente na nossa vida. Porque quando você crê nessa verdade, você luta por ela, você morre por ela. Você gasta tempo nela, você investe dinheiro nela. Você se preocupa com ela, você defende ela. Percebe isso, irmãos? Então isso faz toda a diferença. Então a morte de Cristo foi a compra de nossa salvação, não a aplicação ou consumação dela. Há na nossa salvação muito mais do que perdão, aleluias. Há muito mais do que perdão. A Bíblia descreve muito mais a ser feito para nosso desfrute eterno da glória de Deus e da comunhão com Cristo. A obra salvadora de Jesus, ela continua agindo, irmãos, e ela vai muito mais além do que a gente imagina. Então isso é uma grandeza espiritual. Você vê que em seu corpo ressuscitado, Jesus intercede por nós diante do trono de Deus. Até hoje. Jesus virá em glória para estabelecer o seu reino eterno,
Queridos, nada disso seria possível se Jesus não tivesse ressuscitado. Percebe o que a ressurreição projeta para nós no tempo presente e também no tempo futuro? Então a ressurreição, ela trabalha essas verdades espirituais. Se ele estivesse morto, nada disso seria possível. Então, lembra de uma coisa muito importante. A vida eterna, irmãos, consiste e consistirá de se desfrutar e magnificar o Cristo vivo, enquanto Ele governa a sua igreja e se entrega em serviço e comunhão com a sua noiva. Isso é para nós somos a igreja, nós estamos usufruindo disso, aleluia, são verdades espirituais para a nossa vida. É uma salvação para uma comunhão viva. Se Ele não estivesse vivo, se Ele não estivesse ressuscitado, nós não teríamos essa salvação. Não haveria nada que fosse realmente satisfatório para desfrutar para sempre e eternamente. Percebe? É o que as pessoas que não têm essa esperança eterna, elas vivem aqui nessa terra. Algumas filosofias jogam para o futuro dizendo, quando você morrer, você vai reencarnar num corpo e esse corpo vai ser melhor. Você vai ter uma vida melhor, você vai desfrutar de um outro paradigma, as pessoas vão melhorando. Irmão, se isso fosse verdade, o mundo caminhava para melhor e não para pior. Só pela condição do mundo você vê que isso não é verdade. Percebe? Não precisa de você fazer estudo profundo, é só se aplicar a lógica. Se as pessoas reencarnassem e cada vez mais melhorassem no seu estado espiritual, no seu karma, ora, o mundo ia estar melhor, o mundo está degradando. Há um preparo para a volta de Cristo, para esse mundo que vai caminhando para esse lado, em muitos aspectos a gente pensa até desgovernado. Então, irmão, sem a ressurreição nós não temos perdão. Sem a ressurreição nós não temos salvação, nós não temos comunhão. Nós não temos a alegria do triunfo glorioso do Filho de Deus, agindo em nós, operando em nossa vida. Poderíamos clamar pelo nome dEle e ver Ele agindo em nossa vida, em nosso favor. Então, eu quero concluir aqui, mostrando essa verdade. Lá em Romanos capítulo de número 8, quando Paulo está falando, o que nos separará do amor de Cristo? Quando Paulo está falando que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, no verso de número 34 ele fala assim, quem vai condenar essas pessoas que creem em Cristo? Aí ele fala assim, quem vai condenar essas pessoas então? Aí ele responde, ninguém. Ninguém vai condenar aqueles que estão em Cristo, porque Cristo Jesus morreu. Percebe? Não só morreu, mas Ele morreu e... vamos falar isso com convicção, irmãos. Ele morreu e ressuscitou, aleluia. E está sentado no lugar de honra, à direita de nós, de Deus, intercedendo por nós, aleluia. Glória a Deus. Que riqueza espiritual, que verdade espiritual. Paulo escreve isso, Efésios capítulo 1, a partir do verso 19. Dentre tantas coisas que Paulo orava, ele aqui fala assim, também oro, para que você entenda a grandeza insuperável do poder de Deus. Para quem, irmãos? O poder de Deus para quem? Para nós que cremos, aleluia, percebe? Quando ele está falando que se Jesus não ressuscitou, a sua fé seria em vão. Mas ele ressuscitou a um poder, então ele está falando isso. Que você entenda a grandeza insuperável. Sabe o que é insuperável? É maior do que essa dor, é maior do que a sua luta, é maior do que os seus problemas, é maior do que o seu estresse, é maior do que as suas angústias, é maior do que as suas dívidas, é maior do que a sua perseguição, é maior do que os seus problemas. A grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Nós o que cremos é o mesmo poder grandioso
que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, Ele está muito acima de qualquer governante, Ele está muito acima de qualquer autoridade, Ele está muito acima de qualquer poder, Ele está muito acima de qualquer líder, Ele está muito acima de qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Nunca vai surgir nome para tirar Ele do poder dEle. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo. Para quê, irmãos? Ele fez Ele cabeça de tudo para o bem da igreja. Quem é a igreja? Aleluias, para o nosso bem, glória a Deus. Olha o verso de número 23. E a igreja é o seu corpo, somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes, aleluia. Está percebendo? A igreja é o corpo. Olha Colossenses capítulo 1, verso 18. Paulo completa essa ideia quando ele fala: Ele, Cristo, é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Aleluias. Oh, glória a Deus. Queridos, eu vou encerrar chamando você para um texto, para você ver um texto na Bíblia, muito interessante, que às vezes a gente leu ele já várias vezes e passa desapercebido. Mateus 28, o verso de número 6. Olha só que texto maravilhoso. Quando as pessoas vão procurar Jesus no túmulo, olha o que ele está dizendo. Ele não está aqui. Percebe? Não houve assim, eles roubaram o seu corpo. Não. Ele ressuscitou. Como é que as pessoas já sabiam de imediato o que estava acontecendo? Ela diz aqui, Ele ressuscitou como tinham dito que aconteceria. Jesus profetizou isso, aleluias. As escrituras confirmam isso. Agora, sabe o que eu acho interessante? Ela fala assim: venham, vejam. Cada pessoa precisa confirmar essa verdade. Cada pessoa precisa ter experiência nessa verdade. Percebe? Ela chama, não é para ver. Venham, vocês veem aqui o seu corpo, como muitas pessoas. Percebe? Ele está dizendo: venham e vejam onde o seu corpo estava. Não está mais lá, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluias. Eu podia ter trazido uma foto que quando eu tive em Israel, eu estive lá no túmulo de Jesus. Eu tive a oportunidade de entrar no túmulo. E na porta, bem do túmulo, assim, tem uma frase em inglês: He's not here, He's rise. Ele não está aqui, Ele está levantado, Ele está ressuscitado. Glória a Deus. Essa é a verdade do Evangelho. O túmulo está vazio. Jesus é o Senhor. Jesus vive. Ele reina. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Queridos, coloque-se de pé. Levante as suas mãos aos céus. E se você entende o que é a Páscoa, o sentido da ressurreição, o que você ganha por ser igreja, você ganha para fazer parte dessa vida com Deus, o que você tem espiritualmente. Então levante as suas mãos a Deus e agradeça a Ele agora por tudo aquilo que Ele é e tem feito na sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã de ressurreição. Oh Deus, e nós entendendo
o que essa verdade significa e alcança a nossa vida nesta hora. Pai, eu quero orar, exaltar, bendizer o Teu nome, porque o Senhor é Deus presente, é o Senhor vivo, é o Senhor que reina para todo sempre, aleluias. Recebe a gratidão do nosso coração. Meu Deus, não deixa o diabo cegar o entendimento do Teu povo, da Tua igreja. Oh Deus, para que as pessoas muitas das vezes vivam sofrendo, presas em coisas erradas e falsas, enquanto que essa verdade espiritual é tudo que nós precisamos para viver uma vida nova, uma vida plena, uma vida com novas perspectivas, ó Pai. Senhor, abre o entendimento da Tua igreja nesta manhã, abençoa o Teu povo nesta manhã da ressurreição, que haja vida, a vida abundante, que haja alegria, ó Deus, por termos essas verdades espirituais em nosso favor. É assim que nós oramos, bendizemos o Teu nome, glorificamos ao Senhor e Te damos graças, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Obrigado, irmãos, podeis assentar. Agora o coral na continuidade. Trouxe para você, querida. No princípio era o Verbo, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Era já o 10º dia, desde a primeira praga. Cada dia éramos surpreendidos por Yahvé. Rãs, moscas, piolho, sangue. Depois de 400 anos cercados por tantos deuses, conhecíamos o verdadeiro Deus, o Eu Sou. O Cordeiro perfeito já havia sido escolhido. Mais tarde, ele seria sacrificado e seu sangue aspergido sobre os umbrais das portas. Naquela noite testemunharíamos o último sinal do Eu Sou. A morte passaria sobre o Egito, mas o sangue do Cordeiro nos salvaria. Sairíamos do Egito, passaríamos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Imagino o que aquela noite ecoaria nos anos que haveriam de vir, o que nossa Páscoa contaria na eternidade. Apesar
desta maneira? E por que fazê-los a coroa? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a colocou, Ele a colocou pela minha salvação, e jamais terá que usá-la outra vez. O inimigo não existe facilmente. Ele quer fazer usar coroa, mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a colocou pela minha salvação, e jamais terá que usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita, ela foi feita para mim. Ele a colocou, Ele a colocou pela minha salvação, e jamais terá que usá-la outra vez. Outra vez, e jamais terá que usá-la outra vez, e jamais terá que usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita, ela foi feita para mim. Ele a colocou pela minha salvação, e jamais terá que usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita, ela foi feita. Ele a colocou pela minha salvação, e jamais terá que usá-la outra vez, e jamais terá que usá-la outra vez, e jamais terá que usá-la outra vez. A cidade estava cheia. Naquela semana, celebraríamos a Páscoa. Então, ouvimos que ele estava em Jerusalém. Precisávamos vê-lo. A multidão se ajuntou. Cada um carregava uma folha de palmeira. Eu ouvira tanto sobre nosso ansiado rei. Nosso coração se enchia com a esperança de que ele restauraria o trono de Israel. Ele chegou, e a cena que vi
permanece tão vívida em minha memória quanto naquele dia. Ele chegou em um jumentinho. Nunca imaginei ver tanta glória reduzida a tanta simplicidade. Suas palavras inflamavam nossos corações, alguns para a admiração, outros para o ódio. Alguns viram suas obras e as receberam como bênçãos vindas de Deus, mas rejeitaram aquele que as trouxe. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Nós o rejeitamos. O pecado no mundo embaçou nossa visão e não o reconhecemos. Porque o pecado entrou no mundo, fomos separados da glória do Pai, e somente o Filho poderia nos restaurar a Ele. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas não há comparação entre a graça e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus em Jesus Cristo transbordou para muitos. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Tendo sim, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E
aleluia, tudo fazia parte de um plano. Aleluia. Ele veio aqui como homem nessa terra. Ele se humilhou a si mesmo. Ele não importou o fato de ser Deus, mas veio como homem. Ele nasceu como homem, ele cresceu, ele viveu. Ele operou milagres, ele mostrou como deveria ser a vida de um homem. E ele pagou o preço. Ele pagou o preço da nossa salvação. O Cordeiro de Deus se entregou e a sua morte nos deu vida. O plano da salvação nos alcançou. E nós podemos declarar: Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Você também pode declarar: Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça, Ele transformou. O seu nome é Jesus, o nome sobre todos, Ele está salvando, Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, Ele transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Após ser julgado por Pôncio Pilatos, Jesus foi entregue aos soldados. Ele não era o Messias que os judeus desejavam. Ele não era o governador que os ricos e poderosos poderiam controlar. Jesus não era a ameaça revolucionária que Pilatos esperava condenar legitimamente. Durante o último julgamento, Jesus foi espancado praticamente até a morte. Ele foi levado de volta ao pretório, sangrando e lacerado. Ali, ele recebeu a inscrição com sua condenação: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. A travessa da cruz foi entregue a Jesus, e carregando-a sobre os ombros, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Nas vielas estreitas de Jerusalém, os passos de Jesus eram trôpegos. Se ele caísse, tendo os braços presos à travessa da cruz como estava, nada evitaria que seu rosto se chocasse contra o chão. No Gólgota, os soldados arrancaram suas roupas para aumentar sua humilhação e o jogaram contra a cruz. Estenderam seus braços e cravaram pregos de 12 centímetros em suas mãos. Dobraram seus joelhos e pregaram seus pés. No alto da cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A zombaria continuava enquanto seu sangue escorria pela cruz e se misturava ao solo. Ele teve sede e deram-lhe vinagre. Depois de beber, Jesus decidiu que a obra que viera fazer estava completa. Inclinou a cabeça para trás, tomou o último fôlego e gritou: Tetelestai, está consumado. Era o fim. Nós o aguardamos, esperamos
tanto por Ele. Sonhamos com nossa liberdade. Nós o vimos, o seguimos, ouvimos suas palavras, fomos arrebatados pelos seus ensinamentos. Os milagres, os sinais, as multidões, tudo se foi. E agora, o que seria de nós? Estávamos sós, sem esperança. Nosso amado Mestre fora morto. Vimos as feridas em seu corpo, a coroa de espinhos, o vimos ser pregado na cruz. Nosso Mestre sangrava sobre o madeiro, enquanto os algozes lançavam sortes, disputando o seu manto. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer: de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuro
o sonho desaparecer, à medida que o nosso mestre sangrava. Mas nossa decepção daria lugar à esperança na manhã daquele domingo. Apesar dos homens e as trevas festejarem o que pensavam ser sua vitória, a morte do Messias era um ataque ao próprio coração do mal. Chegamos ao túmulo com a notícia de que seu corpo havia desaparecido. Pedro e eu fomos até lá, à porta do túmulo. Eu vi os panos que uma vez envolveram o corpo do Messias. Mas foi apenas como ver o nascer do sol mais uma vez. Nada de novo. Pedro, por sua vez, entrou no túmulo e pôs-se a investigar o cenário. Era como se ele buscasse por uma teoria que explicasse o que acontecera ali. Por fim, eu me aproximei e entrei no sepulcro. E foi aí que dei por mim. O linho que abrigara o corpo de Jesus mantinha sua forma, porém não havia corpo ali. Era como se Jesus os tivesse simplesmente atravessado, sem a necessidade de sequer revolvê-los. E eu entendi. Aquela era uma prova silenciosa de que a morte não poderia detê-lo. Nada poderia restringi-lo. Eu vi e criei. Ele estava vivo. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Os dois corriam e o outro discípulo chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo também entrou. Ele viu e creu. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. Eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou: Rabone! Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. A morte não é o fim. Ele assumiu a nossa culpa e sofreu no seu corpo o peso dos nossos pecados. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, diga isso.
Adore o Cordeiro que venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Aleluia, apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por nossa causa, de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Declare isso: curados, curados, diga curados. Aleluia. O mesmo sangue que nos salvou é o mesmo sangue que nos cura nessa manhã. É o sangue que cura as nossas enfermidades,
E nós queremos declarar cura sobre a igreja, cura sobre as nossas famílias, restauração nos nossos lares. Nós queremos declarar o poder vivo do Senhor sobre a nossa igreja nessa manhã. Aleluia! Receba isso da parte do Senhor. Aleluia! Vamos declarar o nome de Jesus nessa manhã. Diga Jesus! Diga Jesus! Diga Jesus! Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome. Diga isso. Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Declare isso. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Clare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão trazer a sua luz, sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz, sobre sua família clame o santo nome Jesus.
sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiu agora. Clamo Jesus, clamo esse nome, nome poderoso, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, declaramos o teu nome, Jesus, pelas ruas, o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clama o santo nome, Jesus. Queridos, eu não poderia terminar essa reunião que fala de que Jesus é vivo, que fala que Jesus é vivo e que se você ainda não confessou Ele continua morto para você. Percebe? Jesus fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Salvação entra na vida das pessoas do mesmo modo que o pecado sai. O pecado sai pela boca, pela confissão. Quem esconde os seus pecados nunca prosperará. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 10, verso 10. Fala que com a boca, com o coração você crê para a vida eterna, com o coração você crê, declara que você é declarado justo naquilo que você crê. Mas é declarando com a boca que você é salvo. Percebe? Então você precisa declarar: eu aceito a Jesus, recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Se um dia na sua vida você já fez essa decisão, mas você não teve continuidade na sua vida cristã, então você pode fazer isso nessa manhã. Se você nunca fez e está aqui nesta manhã, sabendo que Jesus é vivo, você então precisa trazer isso para a sua vida. João capítulo 1, verso 12, foi o próprio Jesus que ele ensina dizendo assim: a todos que crerem nele, o aceitaram, ele deu o direito de se tornar os filhos de Deus. Quando João está escrevendo isso sobre Jesus, ele está falando que você precisa crer nele para você se tornar um filho de Deus. Então eu quero perguntar, sabendo que ele vive, sabendo que hoje é Páscoa, que é a manhã da ressurreição,
eu quero convidar você para deixar Jesus nascer na sua vida, Jesus viver na sua vida, Jesus comandar e direcionar a sua vida. Tem alguém aqui nesta manhã que quer fazer esse pacto com Ele, que quer entregar a sua vida a Ele, que quer retomar a sua vida de fé e caminhar com Ele? Eu quero orar com você. Se tem alguém nesse propósito, levante a sua mão onde você está, e eu vou orar com você, para que seus pecados sejam perdoados e você seja essa nova criatura que vai caminhar com Cristo daqui para frente. Onde você está, levante a sua mão. Alguém nesta manhã, um homem, uma mulher, um jovem, alguém que entende essa mensagem? Tem alguém nesse propósito? Não? Amém. Que bom que você é um crente em Cristo Jesus. Que bom que você já fez essa decisão. Então que Deus abençoe ricamente a sua vida. Graças a Deus. Quero aqui agradecer a esse coral que foi composto para esse momento. Agradecer o pastor Gessé no comando, no ensaio desse grupo, todos os músicos. Deus abençoe vocês por esse lindo trabalho. Você já teve a oportunidade de ser convidado a aplaudir Jesus por aquele que Ele é, mas eu quero convidar para nós aplaudirmos agora esses irmãos pelo trabalho. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Melhor lugar para a gente estar, irmãos, é dentro da vontade de Deus. Percebe? É isso. Então, o que eu quero dos irmãos sobre a minha vida, sobre o meu ministério? Eu quero oração, eu dependo disso, eu preciso disso, né? E eu queria receber essa oração agora. Eu queria convidar minha esposa aqui, né? Convidar os pastores aqui para orar, abençoar sobre a nossa vida. E quero que os irmãos nos abençoem nesse momento do nosso ministério. Eu vou pedir hoje a pastora Juliane para orar aqui pela nossa vida. Querido, estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar juntos. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque aqui estão os teus filhos que têm construído uma caminhada contigo, Senhor, de fé, de fidelidade, de constância, de firmeza, Senhor. Até aqui o Senhor tem os ajudado, até aqui o Senhor tem colocado e estendido a tua mão forte. Até aqui, Senhor, não tem faltado a tua voz, a tua direção. Até aqui não tem faltado o teu conselho, a tua instrução. Ó Deus, e nós queremos pedir, Senhor, que assim continue sendo, Pai. Que eles continuem caminhando contigo, te ouvindo, te percebendo em todos os seus caminhos, ouvindo a tua voz, o teu conselho, a tua instrução. Ah, Deus, aprofunda ainda mais essas raízes, Senhor. Ó Deus, faz deles mesmo árvores frondosas, ó Deus, que abrigam muitos, ó Deus, que deem boa sombra, bons frutos para a tua glória. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que a bênção do Senhor continue a guardá-los em ti, Senhor. Livra, Senhor, de todo engano. Livra, Senhor, de todo sentimento humano. Livra o Senhor da queda, Senhor. Livra o Senhor da inveja, Senhor, das setas do inimigo. Livra dos dardos inflamados, Senhor. Guarda-os em ti, Senhor. Sela, Senhor, esse chamado como o Senhor tem feito até aqui, com o teu Espírito Santo, com poder, com sinais, com alimento, Senhor, para aqueles que estão sedentos e famintos. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Nós louvamos o Senhor, porque do Senhor vem o querer e vem o efetuar. Ó Deus, e que eles possam continuar com esse coração que queima por ti,
pela tua presença, pelo prazer de ter o Senhor perto em todo o tempo. Que esse coração, ó Deus, continue a queimar dentro deles, ó Deus, e que eles vejam o teu agir por onde eles forem, confirmando cada passo, como diz a tua palavra, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Que assim seja, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que foi realizado nessa manhã, neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque nos deste o privilégio de te louvar, de te adorar, de meditarmos na tua palavra. Eu lhe agradeço por tudo, Senhor, por todos nós que estivemos aqui. Eu lhe agradeço e lhe peço, Senhor, que confirma, Pai, a bênção, a vitória, a resposta sobre nós, sobre a nossa vida. Lhe peço pelo irmão Carlos, que o Senhor o acompanhe onde ele está, que o Senhor esteja presente com ele naquele lugar, que o Senhor possa curá-lo, sará-lo, Senhor. Eu lhe peço por todas as pessoas que estão enfermas, que estão hospitalizadas, que o Senhor os assiste, Senhor, neste momento, para a cura, para a restauração de suas vidas. Eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Estendam todas as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com nossas famílias, hoje e sempre. Tenham todos um bom dia, tenham um bom descanso no nome de Jesus.